A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra para a minha e a sua vida. E que neste dia de hoje, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor nosso Deus Pai, do Santíssimo Espírito Santo possa ser glorificado através dessa palavra. Amém, meus irmãos? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que nos diz o seguinte: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, a lepra, na Bíblia mostra o pecado. A lepra é a hanseníase, é uma doença que causa hematoma, chagas, feridas na pele da pessoa que está contaminada com essa doença. E sucessivamente, essa doença chamada lepra, hanseníase, ela tira a identidade da pessoa, a imagem. Você olhava para a pessoa, você sabia quem é. Após a pessoa estar no estágio grave, avançado da lepra, você olha para ela, você já não sabe, de tanta ferida, de tanta marca que essa pessoa carrega da enfermidade, chamado lepra, hanseníase. Assim é o pecado, meus irmãos. Uma pessoa que se envolve com o pecado vai gradativamente tirando os valores dessa pessoa. Uma pessoa que diz que não bebia, que não fumava, que não adulterava, que não matava, que não roubava, o pecado gradativamente vai fazendo essa pessoa beber, fumar, adulterar, se prostituir, matar, roubar, enfim, Quando vê, essa pessoa já está tomada pelo pecado, assim como um leproso. Se o leproso não for curado, a lepra toma conta de todo o corpo. E assim é o pecado, e tira a nossa identidade, tira o nosso caráter de santidade, de obediência a Deus, e tira todos os valores positivos que um dia Deus colocou sobre a nossa vida. É basicamente por isso que a Bíblia chama a lepra, aliás, usa a lepra para apontar o pecado. Então nós vemos aqui que, espiritualmente falando, eram 10 homens pecadores, E nós vemos que esses homens, vendo o Senhor Jesus Cristo passarem por ali, eles pediram misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo ordenou a eles que fossem ao sacerdote, e mostrassem o sacerdote. O que acontece? Uma pessoa leprosa, ela era afastada do convívio social e dos ritos religiosos, porque a lepra era e é algo contagioso. Então essas pessoas não poderiam conviver com as demais pessoas enquanto elas não fossem curadas, elas não fossem purificadas da sua lepra, E após essas pessoas serem curadas, da sua lepra, da sua enfermidade, elas precisariam ir até um sacerdote, um mestre religioso da época, e mostrar a esse sacerdote que elas estavam curadas, que elas estavam limpas, e esse sacerdote iria dizer a toda a comunidade que aquelas pessoas que antigamente sofriam com a lepra, estavam limpas, estavam purificadas da sua lepra. E após essas pessoas serem curadas, serem limpas das suas lepras, segundo o que nos diz lá em Levítico 14, capítulo 4, aliás, versículo 4, a pessoa leprosa, curada, limpa, purificada da sua lepra, deveria oferecer como presente pela cura, pela sua purificação, 2 pássaros vivos e limpos, madeira de cedro, carmesim, escarlate, um tecido vermelho, cor de sangue, e isopo, que era uma erva usada pelos judeus para a purificação. Tudo isso, esse conjunto de coisas, nos fala do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. A madeira de cedro é uma das madeiras que há na cruz do Senhor Jesus Cristo. Se eu não me engano, é cedro, cipestre e pinheiro. E cedro é uma dessas madeiras.
os pássaros, os dois pássaros vivos, fala da comunhão do Senhor Jesus Cristo com o Deus Pai, né? O número 2 na Bíblia fala de comunhão. Escarlate, o tecido vermelho, cor de sangue, fala do sangue do pecado que o Senhor Jesus Cristo limpou e purificou, né? Isopo é a purificação completa, né? É o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica dos nossos pecados, do sangue derramado através dos nossos pecados e das nossas iniquidades, né? E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele manda esses homens que vão até o sacerdote. Ele não diz para eles que ele vai curar eles, não. Ele profetiza, né? Nós vemos o poder que tem profetizar, né? Ou seja, a gente declarar a vitória na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo não disse para esses homens que iria curá-los, mas mandou que eles já fossem diretamente ao sacerdote. Quando eles iam indo até o sacerdote, eles ficaram limpos e purificados da sua lepra, né? Mas apenas um desses homens voltou glorificando a Deus. Ou seja, 10 homens foram curados, foram limpos da sua lepra, do seu pecado, mas apenas um homem voltou para glorificar a Deus, né? Esse homem era estrangeiro. Nós vemos que muitas vezes nós pedimos bênçãos, pedimos curas, pedimos libertação, assim como esses 10 homens leprosos pediram, né? Mas recebemos a cura, recebemos a provisão, o milagre, a libertação de alguém da nossa família que nós oramos, que nós pedimos, e não agradecemos, né? Viramos simplesmente as costas, voltamos para o pecado, voltamos para a prostituição como se nada tivesse mudado, né? Mas nós estamos sempre pedindo milagres, bênçãos, cura, libertação, provisão, proteção para Deus, não é verdade, meus irmãos? E Ele está sempre provendo, e Ele está sempre dando, e a gente muito dificilmente se lembra de agradecer pelo que a gente tem. E eu digo isso por experiência própria. Eu, muitas vezes, né, pedi muitas coisas para Deus e sempre pedindo, né, e dificilmente me lembrava de agradecer pelo que a gente tem. Pouco ou muito, né, a gente tem porque Deus deu. Então a gente deve ser grato, meus irmãos, né, gratos pelas bênçãos, pelas as curas, as libertações, a proteção que Deus coloca sobre as nossas vidas, né? Que nós não sejamos como esses 10 homens, aliás, como esses 9 homens, né, que receberam a cura, que receberam a libertação que precisavam, simplesmente viraram as costas para Deus, né, e não glorificaram o seu nome. Mas que nós possamos sermos, meus irmãos, como esse único homem, né, dos 10 que foram curados, que foram limpos dos seus pecados, da sua lepra, gratos, meus irmãos, gratos, agradecer, louvar a Deus, procurar se relacionar com Deus, procurar não somente a cura, a libertação, a proteção, a provisão, mas a nossa salvação, meus irmãos. Nós não sabemos quando Deus irá nos recolher, nós não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Nós precisamos estar em santidade, em comunhão com Deus, né? Santidade, quando eu falo aqui, ela tem o caráter de separação do mundo, ou seja, não se contaminar, né, com a imundícia, com a corrupção desse mundo, né? É isso que nos diz a Bíblia. Que nós possamos, meus irmãos, estarmos salvos em Cristo Jesus, que nós possamos ter nos arrependidos dos nossos pecados, das nossas transgressões, que nós possamos termos aceitados o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que o dia que nós morrermos, nós não sejamos jogados no lago de fogo do inferno, que a nossa alma não venha gritar, não venha gemer, e que não haja ninguém para socorrê-la, para saciar a sua dor. Mas que quando nós partirmos daqui, ou se o Senhor Jesus Cristo vier antes, né, que nós possamos receber o perdão das nossas transgressões, das nossas iniquidades, que nós possamos termos confessados o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que o dia que Ele venha julgar a humanidade, eu e você não sejamos condenados como os ímpios, como os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, mas que nós recebemos a salvação, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, né? E que possamos morar na cidade celestial que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para a igreja dele, para aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que se santificaram e que principalmente creram no sacrifício e creram que um dia ele iria voltar. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.